Hoje eu vou falar sobre a força do pensamento. Por isso que eu falando que você já cacetou tudo. Vou fazer o quê? Agora mais nada posso dizer, mas vamos começar. Eu vou falar primeiro sobre os aspectos físicos do pensamento, né? Eu pesquisei muito a respeito disso e, na verdade, isso é uma sopa de letrinhas. Cada coisa que você vai buscar dá uma caracterização e dá uma teoria a respeito do pensamento. Eu penso até mesmo que vocês não pensaram nunca o que é o pensamento. Certo? Ninguém pensa o que é o pensamento. Ninguém fica procurando em si. Por que eu penso? Qual é o sentido de eu pensar? Alguns pensam. E, portanto, existem. Falando da origem da palavra pensamento, vem do latim pensare, que significa medir, avaliar, comparar. Mas se for dar em outros sentidos, pode ser equivalente a intelecto, capacidade mental, pode ser sinônimo, numa concepção mais estreita, dos fenômenos cognitivos que vêm no cérebro. Vocês sabem que a gente tem uma série de neurônios, né? E os neurônios, eles são os responsáveis pelas movimentações energéticas no cérebro. Através de ligações que eles têm, eles recebem estímulos eletroquímicos e, conforme os caminhos que vão se formando lá, você toma uma decisão, toma um procedimento. Agora, é difícil para a gente conseguir entender que nossas decisões e atitudes na vida são caracterizadas por estímulos eletroquímicos, né? Se você for falar a verdade, quer dizer que tudo que eu decido na vida tem a ver com minha exposição química? Alguns casos, sim. Em alguns estados de espírito e alguns momentos com movimentações hormonais, outras coisas, isso acontece mesmo. O cérebro pode ser prejudicado. Algumas doenças específicas, tipo esquizofrenia, prejudicam muito a tomada de decisões e o processo de exteriorização desses procedimentos. Mas eu não quero me ater muito a respeito disso, porque o que me interessa aqui é a visão espírita a respeito do pensamento. Se eu tenho milhões de neurônios, ou como algumas pessoas, pelas atitudes, só 2, não sei. Mas o fato é o seguinte, como eu falei para vocês, eu não tenho a capacidade da dona Isaura, então eu vou na leitura mesmo, porque me interessa falar o que eu quero e não me lembro. Ah, tenho sim, com certeza. Se eu tiver, eu não consigo dar as 2 primeiras palavras que a senhora disse, eu já esqueci a terceira, então esquece. Eu vou na leitura mesmo. Então eu não vou me ater muito aos aspectos físicos do pensamento, porque não me interessa nesse ponto da questão, tá? Eu vou deixar mais as características espirituais. Então eu fui buscar conceitos dentro da doutrina espírita. Por quê? Já que eu vou falar sobre o pensamento, dentro da doutrina espírita, nada melhor do que pegar os conceitos que eu já tenho por escrito, para não ficar inventando, porque senão vocês sabem como eu sou. Eu começo a falar, desembesto, o negócio vai embora, nem eu sei como termina. Então, para que a coisa não descambe, logo na primeira palestra do ano, vamos fazer direitinho. Eu prometi para mim mesmo que eu vou seguir essa sequência. Eu juro que eu não sei o que vai sair daqui, mas em todo caso, eu prometi para mim. Proposição de final de ano. Eu fiz a penúltima palestra, depois daquela eu falei, eu vou organizar minha vida. Estou começando, primeira palestra do ano, organizadinho. No Espiritismo, o que é o pensamento? Tá? Para Allan Kardec, pensamento é a oficina ou laboratório da vida espiritual. É o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos, através de fluidos etéreos. Veja bem, você deve ter uma noção, como quase todo mundo tem, de que uma coisa na vida ninguém pode te roubar, que é seu pensamento. Você pode pensar tudo que você bem entender,
porque ele é seu. Você se resguarda, inclusive, a sociedade humana, ela convive com uma série de conceitos. Vocês já devem ter visto alguns momentos como esse, quando duas amigas se encontram, uma olha para outra e fala, querida, como você está linda, mas por dentro, nossa, isso é uma baranga. Vai me dizer que ninguém, certo? Aquele seu vizinho amoroso, que você chega, quando bate de cara com ele, você fala, estou com uma vontade de uma porrada, e aí, seu José, que maravilha, tudo de bom. Por dentro você está, né, socando o fumo no coitado. E o chefe, então? Nossa, o chefe é uma categoria que deveria morrer quando nasce, porque esse daí todo mundo odeia. Chefe nasceu para ser o bode expiatório de todo mundo. Todo mundo respeita, está lá, fala, mas no fundo o que pensa não é bem assim, e eu vou explicar depois, mas só no momento certo. Agora, vocês vejam que essa definição de Allan Kardec, ela introduz um outro conceito, ou seja, aquilo que eu penso através de fluidos etéreos. Facinho. Não vou explicar isso agora, não. Vou explicar depois. Vou dar um outro conceito dado por Emmanuel no livro Sinal Verde, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele fala o seguinte, Emmanuel, não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com um impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemo-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Pronto, defini o pensamento. Não está claro para vocês agora? Ficou facinho, bonito, não é? Tranquilo? Entender isso é a maior boiada. Nem a pau. Porque só esta frase aqui condensa uma série de conceitos. O mais interessante é que ele está na base de um sistema de trocas. A gente podia comparar isso daqui como circulação, um sistema de circulação de bens e capital dentro de uma sociedade. Quem trabalha nessa esfera entende bem como funciona. Circulação de bens e capital é uma teoria econômica. E o pensamento segue uma teoria. A circulação de bens e capital seria semelhante a um sistema de trocas. Então eu já sei que meu pensamento, ele não só move energias etéreas, como ele circula livremente e nós temos um sistema de trocas. Dito por nada mais, nada menos do que Emmanuel. Só que eu não vou facilitar a vida de vocês não, porque eu não vou explicar isso aqui ainda não. Eu falei que eu ia seguir o roteiro e vou seguir. Vocês só vão ter a informação completa lá no finalzinho. E olhe lá. Se eu conseguir seguir o processo. Mas vamos lá. O que é o pensamento, enfim? Tá? Vamos trocar em miúdos, porque senão fica difícil para burro. E daqui a pouco vocês vão estar dormindo, um olhando para o teto, outra coisa assim. Não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. O pensamento é uma manifestação do espírito. Opa! Isso é uma realidade diferente. Você sempre pensou que o seu pensamento era oriundo por esses milhões de neurônios, ou seus 2, tico e teco, não importa. Você sempre achou que ele iniciava aqui e finalizava aqui. Rapaz, eu estou sabendo agora, ou já deveria saber, que o pensamento vem do espírito, que utiliza-se do seu livre arbítrio. Ou seja, eu penso o que eu quiser. Normalmente é o que eu falei para você. A gente pensa que o que a gente está aqui dentro da cabeça é meu. E eu penso o que eu bem entender. É assim que a vida é concebida para os seres humanos. Eu estou falando agora para vocês que o pensamento é uma manifestação do espírito e, através do livre-arbítrio,
ele se materializa e ganha espaço através do fluido cósmico em que estamos mergulhados. Isso significa, lembra a Amarilis, quando vem aqui falar com a gente? Ela tem um jargão que é muito comum. O que é? Pensou, modulou. Significa que eu pensei, dei início a um processo que se expande e que, através do fluido universal, se materializa e vai para todas as direções. É como uma transmissão de rádio. Rádio AM, rádio FM, são frequências. Vocês não captam isso daí através dos seus rádios? Emitiu, você capta na frequência que você escolhe no seu rádio. Cada qual tem uma frequência. Nós somos assim. Nós vibramos, cada um de nós, dentro de uma frequência. Isto é verdade. A frequência é como a impressão digital. Ela é única e não é para o ser encarnado, é para o espírito. Ela é única para cada espírito. Então, se eu tenho aqui 7 bilhões de pessoas nesse plano aqui, tenho mais 70 bilhões ou 140 bilhões lá do outro lado, na nossa esfera de atuação. Se eu tenho diversos mundos, e vocês sabem que existem diversos mundos. Na casa de meu pai, há diversas moradas. Se eu tenho tudo isso, cada um desses espíritos vibra numa frequência. Incrível, né? Mas é obra do Pai. Chegamos lá. Pensamento está definido, então, hein? Considero que vocês já entenderam. O pensamento é uma manifestação do espírito através do livre-arbítrio. Quando emitimos, ele se materializa, ganha espaço por intermédio do fluido cósmico. Uma vez exteriorizado, ele pode ser captado por qualquer um que estiver na nossa frequência. Pode ser encarnado ou desencarnado. Vocês olham, pensamento não é o que você imaginava. Ele era só seu. Agora você sabe que pensou, modulou, neguinho aqui do lado catou. Pensamento bom, pensamento ruim. É óbvio que os desencarnados têm mais facilidade, porque afinal de contas, eles vivem nesse movimento astral. Então eles captam todos os fluidos, mas de acordo com a sua frequência vibratória. Isso deu para compreender, certo? Então esse princípio é o princípio do pensamento na visão espírita. Vamos complicar um pouquinho mais. Falar sobre campo mental ou corpo mental. Alguém sabe o que é campo mental ou corpo mental? Ninguém sabe o que é campo mental ou corpo mental? Rapaz, eu também não sabia. Então, não precisa ficar preocupado não, porque eu também não tinha a menor ideia do que era esse treco. Mas, vim a descobrir. E está na teoria espírita. Você está vendo como a gente faz? A gente lê e passa por cima de um monte de coisa. É uma loucura esse negócio. Vamos lá. Campo mental, o corpo mental, alguns autores preferem isso. Tem a sua sede no espírito. É o envoltório sutil da mente. Da mente espírita. E ele é mais tênue, ou seja, ele é mais sutil, ele é menos pesado do que o próprio perispírito. Alguns autores, inclusive, dizem que ele é um quarto elemento. Quais são os 3 primeiros elementos envolvidos com isso? Quem sabe? Espírito, perispírito e corpo físico. Vocês já sabem que o seu corpo físico está aqui, o seu espírito está aqui em cima, e aqui no meio tem um instrumento. Suponha que isso daí é que nem um teatro de marionete. Você não vê aqueles bonequinhos se movimentando?
O espírito está aqui em cima, é essa mãozinha com aquele treco de madeirinha, certo? O corpo físico é aquele bonequinho que faz o que a gente faz na vida, ou seja, a gente é movimentado, acha que tem livre-arbítrio, mas na realidade está sendo movimentado. E o perispírito é esse elemento condutor energético que é a nossa forma original. Dizem até que a mente é que faz essa criação. Então nós chegamos à conclusão seguinte: pensamento, pensou, modulou, energizou as energias que estão ao nosso lado, a energia universal é recepcionada, transmite. Meu campo mental é o invólucro como o perispírito, que alguns consideram até mesmo mais importante do que o próprio perispírito. Estamos nesse meio do caminho. E o último, mente. O que é a mente? Não é mente de mentir, não, hein? Não é aquele, não sei o que, aquelas mentirinhas brandas que eu acabei de falar. Querida, você está maravilhosa. Não é assim, não. Não é este mente, é a mente de mental. A mente, como sendo parte do espírito que dirige. Então, eu tenho pensamento, campo mental e a mente. A mente é que dirige o espírito. Então, até hoje, você achava, o meu espírito é uma coisa única. A gente faz uma conotação, assim como a gente coloca que Jesus é aquele velho barbudo, não é? Ego danado do ser humano que acha que Jesus, velho barbudo não, que Deus é aquele velho barbudo. Vocês acham que Deus vai ser um velho barbudo, fortão, saradão, que nem aqueles negócios que a gente vê? Não é? Tem aqueles retratos lá. Se eu tivesse aquele corpo de Deus, eu estava na academia mais de umas 24 horas por dia, cara. E neguinho retrata daquele jeito. Por quê? Porque ele acha que Deus tem que ser um reflexo do que o homem é. Achando que o homem é a semelhança de Deus. Pode ser. Mas Deus pode ter uma formatação totalmente diferente. Ele é uma energia pura. Ele é o Criador eterno. Deus é a energia que cria sem parar. Então Deus é para nós algo que nós não temos condição de conceber, mas eu tenho condição de sentir. O que eu consigo conceber é que eu tenho pensamento, campo mental e uma mente. Isso você encontra toda esta teoria nos livros Entre o Céu e a Terra e Evolução em Dois Mundos, que é a base desse trabalho, tá? Se você ler Entre o Céu e a Terra e Evolução em Dois Mundos, que já é, não é novinho, vocês vão ter todas as informações necessárias. Vamos falar um pouquinho para vocês. Eu falei do fluido universal. Vocês sabem o que é o fluido universal? Acabei de falar agora. Pensei e modulei. Captou pelo fluido universal, transmiti essa ideia. Foi para tudo quanto é lado, via rádio. O que é, basicamente, o fluido universal? Quem sabe? Ninguém sabe o que é fluido universal? Vocês estão mesmo tímidos hoje? Eu estou muito sério, esse que é o problema. Eu devia estar contando uns causos aqui, mas eu só posso contar causos depois. Primeiro tem que dar teoria, que senão eu me perco. Eu começo a contar causos, eu vou me atabalhoando todo. Então eu não quero contar causos agora. Eu conto depois os causos. O que é o fluido universal? De certa maneira, o fluido universal, ele é uma energia que está presente e que é criação divina. Tá? Ela permeia todo o nosso espaço. Alguns cientistas, inclusive, os cientistas modernos, acreditam que a energia universal possa ser até mesmo o que eles chamam de matéria escura do universo, que é a matéria primária de tudo que existe. Antigamente você olhava para o espaço, falava o espaço, a fronteira final. E era aquele buraco, aquele vazio, aquele negro no meio, não era? Lá se achava que aquilo era um vaziozão. E que no meio estavam as estrelas, circulando através de atrações gravitacionais. Hoje em dia, eles já sabem que não é assim. O espaço é repleto de energia. E é essa energia que eles consideram até mesmo que é a energia formadora dos chamados buracos negros, aqueles buracos que surgem nas galáxias e que devoram estrelas,
eles consideram que essa energia possa ser aquela energia criadora. Então, você não sabe também disso, mas você está mergulhado nesse espaço fluídico energético. É uma realidade que o ser humano desconhece, que ele não sabe, que ele não é ensinado a conviver. Este fluido cósmico é o fluido que o ser humano manipula e que transforma numa outra coisa chamada fluido vital. Eu sei que isso é difícil de entender, mas vocês têm que tentar compreender, porque o pensamento espírita, para explicar, não é tão simples quanto o meu pensamento que eu achava que eu tinha. Era muito mais fácil eu chegar e achar, meu pensamento é meu, não penso mais sobre o assunto. Agora eu venho aqui e falo sobre mente, campo mental, pensamento, falo sobre fluido universal e venho falar sobre fluido vital. Mas é a teoria, vocês querem entender, entenda. Não quer entender, não entenda. Vocês podem continuar vivendo sem essa informação para o resto da vida. Mas era bom entender como é que se processa. Porque isso é fundamental para a gente encontrar nossos caminhos de percepção. Então eu tenho fluido universal, ou cósmico, chame do jeito que você quiser, energia cósmica. O ser humano pega essa energia e transforma essa energia, e olha que eu vou aliviar para vocês, porque olha assim o texto. Pela mente os espíritos absorvem o fluido cósmico, transmutando-o em um subproduto, a matéria mental vibrátil. Ficou mais fácil, não ficou? Matéria mental vibrátil. Estou falando só coisa que é molezinha para vocês entenderem. Que é um fluido vivo e uniforme, que é inestancável, em processo vitalista semelhante à respiração. E eu nem vou continuar, porque aqui começa sobre denominações tais, associação de formas positivas. Vai longe esse texto aqui. E é uma sopa de letrinha que no final você não vai entender nada. Resumo da ópera. Essa matéria mental vibrátil, que é o fluido vital, é o fluido que você utiliza para viver. Sem ele, o ser humano não existiria. Olha outro conceito. Eu sempre achei que comendo, bebendo, eu não sou 70% de água, então se eu tomo água para caramba, eu fico vivo, porque eu reponho minhas células. Aí eu descubro que eu só estou vivo porque eu processo o fluido cósmico universal e transformo em fluido vital. Eu agora passo a entender que eu não me alimento apenas de matéria. Meu corpo físico tem que subsistir através das energias que eu recebo. E eu não estou falando, porque isso é muito comum, a gente trabalha aqui nas macas, vocês sabem. E nós trabalhamos com cura prânica e reiki. Cura prânica e reiki, basicamente, utilizam estas informações. Só que já desde nosso Mestre Jesus, ele curava através da imposição de mãos. Então, cura prânica e reiki podem ser explicados tranquilamente através da teoria espírita. Voltamos agora. Cheguei. Eu nem vou ler aqui a determinação, a definição aqui, porque é um treco complexo e eu não vou deixar. Mas só vou dizer o seguinte, esse fluido vital, ele não é eterno. Algumas pessoas pensam que são eternas, mas não são. Em espírito nós somos, mas como corpo físico, nós temos um tempo de vida. Nós vivemos a quantidade de tempo que o nosso corpo suporta viver. E nós temos as experiências que nós temos que ter. Esse fluido vital, ele se esgota. Ele é transferido de pessoa para pessoa, e é transferido de espírito para pessoa, de pessoa para espírito. Então ele é o elemento por natureza que fica circulando entre nós. Esse fluido vital, vocês não têm aquelas pessoas, alguns médiuns me reclamam disso. Vai dizer que vocês nunca chegaram perto de alguém que quando você sai, você está esgotado. Você está exaurido. O chamado seca-pimenteira. Conhecem o seca-pimenteira?
Aquelas pessoas que chegam perto de você e que você não consegue ficar em pé. Troca de fluido vital. O fluido vital transfere-se daquele que tem mais para aquele que tem menos. Cheguei, eu estou bem, equilibradinho, legalzinho. Cheguei naquele que está pior, danou-se. Eu já transferi meu fluido vital. Aí, neguinho, você tem que ir atrás e energizar-se. Como vocês se energizam? Eu não vou falar, porque não é o objetivo da palestra. Isso é outra palestra inteirinha. Se você quer saber como energizar, depois nós conversamos lá no cantinho, mas agora não vou falar. Vocês vão ficar esperando. Se eu tiver vontade ou tempo, eu falo. Segundo ponto, eu acabei de falar, que a gente emite uma ideia e que transfere para o espaço. Que tipo de ideia você emitiu? Positiva ou negativa? Você é do tipo que acorda de manhã, dá uma topada na quina da cama, já começa a reclamar, é irritadiço, nervoso, qualquer coisa te irrita. Você chega perto dos outros, você já quer solução imediata. Você já vai para o camarada, o cara te fala bom dia, você vira para o cara, bom dia por quê? Se é desse tipo de pessoa, então eu vou dizer para você uma coisinha. Você está pensando e emitindo no espaço. Quando você emite, a sua ideia propagou. Aqueles irmãozinhos que estão vibrando na mesma frequência, estão olhando para você e falando, esse é dos meus. O que ele faz? Ele se aproxima de ti. Aí você vai reclamar com Deus, falar, meu Deus do céu, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo ficar bem, eu não consigo. Quais são suas atitudes positivas? Em que termos eu trabalhei com isso? Então, associação de ideias, você já sabe que o seu pensamento não é seu, ele expande no espaço. E tem mais. Nosso pensamento é um raio que pode conduzir luz edificante ou energias deletérias e destruidoras. Aí eu te falo o seguinte, vocês sabem aquele ditado popular que eu gosto muito? Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Todo mundo deve conhecer isso daí, né? É antigo para burro. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Eu falo para vocês o inverso. Diga-me como pensas, e eu te direi com quem andas. Então o pensamento, ele não é isolado, ele não é sozinho. Nós estamos acompanhados por tudo aquilo que a gente pensa. Eu sou, na realidade, um extrato daquilo que eu penso. E eu sou, na realidade, uma forma de pensamento. E eu crio pensamentos. Vocês sabem, inclusive, que pessoas costumam criar. Vocês sabem o que é forma pensamento? Alguém aqui sabe o que é forma pensamento? Não? Forma pensamento é um ente criado por você mesmo, que pode assumir características do que você está pensando. Então, muitas pessoas chegam aqui falando que estão obsediadas. Eu não estou me sentindo bem, eu estou mal, eu devo estar com alguma coisa me perseguindo, eu vou dizer para vocês, uma parcela disso é verdade. Mas às vezes, nós já pegamos vários casos, e não poucos, de obsessão da própria pessoa para ela mesma. O que eu penso se transforma numa realidade mental. Eu não penso, não modulei, não projetei. Essa realidade mental se cria ao meu lado e pode assumir a forma até mesmo de um obsessor. Só que esse obsessor não é um espírito. Ele é o seu pensamento que está obsediando você mesmo. Ou seja, eu fixei mentalmente uma ideia, botei na cabeça uma coisa, é o que eu chamo de monoideia. Eu criei um conceito,
negativo a respeito de algo. Estou com medinho daquilo. Eu criei meu próprio obsessor. Aí depois você vai vir aqui e falar, pô, tira ele de cima de mim, tira ele se é você que está criando. Dá risada, mas é assim que funciona. Você pensa, as coisas acontecem. Vocês sabem o que acontece com o seu perispírito quando você pensa? Pensamos qualquer coisa, imediatamente aquilo que eu pensei se materializa. O primeiro fator, ele vai para o espaço. E quem estiver, onde estiver, vai captar aquilo. Você pode estar conversando no telefone com uma pessoa. Se aquela pessoa tiver com pensamentos negativos, carregados, você fechou a conexão, você trouxe até você aquela energia. No bom intuito de ajudar os outros, eu conecto com uma situação difícil e penso naquela situação difícil, eu levei a minha energia até lá e aquela energia veio até mim. Então, na realidade, o pensamento tem muito poder, poder até demais, o qual nós desconhecemos. Segunda realidade, tudo que eu penso e tudo que eu faço se fotografa no meu perispírito. Ou seja, meu perispírito sofre a influência desse pensamento através do fluido cósmico universal e através da energia vital e se materializa no meu perispírito. Por isso que os espíritos superiores, quando vêm nos visitar, bate os olhos na gente. Você não precisa escrever no livro. Sabe aquele livro do São Pedro que todo mundo olha, que ele vai lá olhar, quando você chega lá, eu estou entrando aqui, São Pedro, ele vai lhe abrir o livro. Ele não precisa abrir livro nenhum, porque nós somos o livro que está na frente dele. Tudo que eu fiz está lá, escrito, tintim por tintim. E não é nem escrito, é tecnologia moderna. É DVD, em alta definição, Blu-ray. Tudo que você fez de coisa errada, que eu não vou falar o nome aqui que eu penso, que não é factível de ser transmitido no ar, tudo que você fez, está lá. Tudo que você pensou, está lá. Ao vivo e a cores. Então, vejam que na visão espírita, o pensamento é um pouquinho diferente daquilo que eu pensava na minha visão limitada. E tem mais um fator. É o fator daquilo que eu penso e que os outros pensam. Vocês não vivem hoje em dia com uma imagem muito negativa de determinados setores? Ou seja, política, por exemplo. Garanto que aqui dentro qualquer um vai ter uma imagem muito negativa. Vocês não vivem reclamando que o ambiente está pesado na sua empresa, na sua casa, na casa dos amigos, que as coisas estão dando errado, que nada segue para frente, que tudo está correndo para trás? Quem é que não sente isso hoje em dia? E isso tem uma explicação muito simples. A somatória dos pensamentos de uma pessoa, duas pessoas, 15, milhares, centenas, de uma cidade, de um país, se congregam em pensamentos semelhantes. Pensamentos de uma natureza se agregam com pensamentos da mesma natureza. Eu pensei, modulei, mandei para o espaço, todo mundo que está pensando sobre isso mantém essa estrutura. Aí você cria o que se chama de egrégora mental. O que é essa fatídica egrégora mental? É a forma que assume o seu pensamento junto com de milhares de pessoas. Então, se eu penso positivo, eu estou positivamente conectado a quem está conectado positivamente. Se eu penso negativo, eu estou conectado negativamente a quem está pensando negativamente. Por isso que dentro da doutrina espírita, se fala que o homem, para manter o equilíbrio de sua saúde vital, tem que manter uma conduta mental
sadia. Nós mantemos condutas mentais sadias. Dentro do seu dia a dia, eu duvido alguém me falar aqui se consegue contar a quantidade de impropérios que você pensa no seu dia a dia. E vou voltar a falar de novo. A quantidade de caca que você coloca na cabeça, porque você quis colocar. Faz uma contabilização dia, é capaz de você não conseguir dormir à noite, porque se você começar a lembrar, quantas coisas tu falou ou pensou. Falar é uma coisa, agora pensar é outra. E como eu sou dono do meu pensamento, eu penso à vontade, eu sou livre pensador. O único problema é que esses maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Allan Kardec, em A Gênese, escrito há mais ou menos 150 anos atrás. Ele já nos falava isso 150 anos atrás. Eu não estou falando nada de novo, não. Só estou repetindo o que foi dito. Então, eu vou até ler aqui um pouquinho, a Gênese, capítulo 14, item 16, que eu separei aqui. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são um veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Trocando em miúdo tudo isso, porque não dá para entender as coisas como a gente quer. Pensou, modulou. Pensamento bom, pensou, modulou. Pensamento ruim, pensou, modulou. Agora vocês estão me perguntando, caramba, eu vou sair daqui com medo de pensar. É ou não é? Se eu só estou falando coisa que não presta, estou falando um monte de coisinha aqui, tu vai sair daqui olhando, falando, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? E aqueles meus pensamentos tão gostosos, quando eu xingava o cara, quando eu estou no carro, tomo aquela fechada e vai na bênção, meu irmão, não é assim que vocês fazem? Toma uma fechadinha, vai na bênção, meu irmão, é isso que a gente fala, não é? É meu problema? Problema vosso. Eu só estou explicando o que está na doutrina, na teoria, e que a gente insiste em negar. Mas existem características, vamos amenizar um pouco, porque isso é muito pesado. Isto é um curso. Na realidade, o que eu separei aqui é um curso das energias. O curso das energias é algo que se dá em mais ou menos umas 8, 10 aulas. Só essa partezinha aqui, eu teria que falar para vocês em umas 2 ou 3, 4 aulas. Não é fácil condensar isso, eu sei que é chato, penoso, muito ruim, mas é uma verdade que tem que ser passada para todo mundo, porque ela está por trás de todos os males que nós carregamos em nossa vida. E que a gente fica jogando para outras causas. Ou seja, quando nosso Mestre Jesus diz, vós sois deuses, eu posso ser Deus ou diabo. Embora o diabo seja uma figura retórica e não exista, mas o nosso pensamento, o nosso campo mental, aquilo que eu produzo, pode ser catastrófico para nós mesmos. Vamos colocar alguns exemplos, vamos facilitar a vida de vocês, porque eu não quero também dificultar e daqui a pouco eu tenho que terminar. Vamos pensar o seguinte, ó. Tem uma coisa que um colega meu falava, porque é uma experiência que a papai dele passou para ele. E ele sempre me falava disso como um ensinamento. Ele falava que papai dele, certo? Uma pessoa muito preocupada com a educação financeira de filhinha, chegou para a filhinha e falou quando tinha uns 5, 6 anos de idade, agora você já é um hominho, tem que aprender a se relacionar nesse mundo. Papai vai te ensinar uma lição de confiança.
Chegou aí, botou o moleque em cima do armário e falou, pula. O moleque olhou desconfiado, olhou para ele e falou, pula, que eu te pego. Pulou, ele, pum, tá vendo, filhinha? E o papai cata você, bota no armário de novo, pula. Na quarta vez que o moleque já estava se divertindo e pulando cada vez mais alto, falou, pula, filhinha. O moleque pulou, o cara saiu de lado, o moleque se esborrachou no chão. Caiu, mas caiu de chofre, assim. Bah! Qual é a lição disso? Que o papaizinha dele passou para ele? Isso é para você aprender a não confiar nem na sua própria papai. Um cara que tem uma experiência dessa, como ele teve, e me passava isso como lição. Porque realmente, no mercado financeiro, cara, primeiro o meu, depois o seu. Eu vou fazer distribuição de renda com dinheiro de banco e outras coisas, nem a pau, Juvenal. Isso é uma criação que a gente não pensa. É uma coisa que a gente faz por hábito. Nós pensamos, portanto existimos. Nossos pensamentos se projetam. E além de projetarem, eu tenho um HD de capacidade imensa chamado cagueta. Esse HD grava tudo que literalmente eu fiz. Meu perispírito é um HDzão, daqueles com tecnologia superior. Tudo que eu fiz está lá, cravadão. Eu não preciso depois ir me justificar, porque eles sabem tudinho que eu fiz. Então, neguinho, não adianta. Você vai ser resultado das suas experiências. E que experiências nós estamos tendo hoje em dia? Eu tenho ideias na cabeça. E quando eu coloco uma única ideia na cabeça, essa ideia pode se transformar num tormento. Potencializada por quem? Por mim mesmo. Eu acho que eu estou mal, eu acho que eu não estou bem. Vocês já viram aquelas pessoas que só falam de doença quando encontra com você? Vocês já viram? Você como é que está? Nossa, mas eu estou com uma dor aqui, mas eu estou com os quartos doendo, mas eu estou com a perna que eu não consigo dar um passo mais. Ai, a minha vida é tão difícil, eu estou no... Rapaz, eu estou pensando, eu estou emitindo. Quem está do outro lado, esse condói desse negócio, também está pensando comigo. Ideia reverbera no espaço. O retorno dessa ideia qual vai ser? Tá certo. Você está doente? Realmente. O pensamento tem a capacidade de destruir nossa energia vital. O pensamento deteriora todo o meu campo mental. Aquilo que eu penso negativamente não vai só para mim, vai para os outros. E pode destruir o campo mental do próximo. Encarnado ou desencarnado? Desencarnado ou encarnado? Então, aquilo que eu tenho de ideia e de pensamento, ele pode ser extremamente destruidor para você mesmo. Você acredita que uma determinada situação é intransponível e que ela não vai acabar nunca. Aquela situação se transforma em algo intransponível e que não acaba nunca. Agora, vocês não precisam se preocupar, porque eu não vou sair daqui sem falar para vocês alguns atenuadores. Eu vou ensinar algumas coisas que a gente pode utilizar como recurso e que a maior parte das pessoas já usa. Ou seja, eu não sou tão grave assim naquilo que eu faço. Primeiro, nosso Mestre Jesus ensinou que todos podem ser perdoados. Eu estou num plano de expiação. Eu não estou no planeta de regeneração, eu não estou no planeta avançado, onde aqueles espíritos estão muito mais preparados moralmente do que eu. E aí é que está. Quando eu falo, e quando o Espiritismo determina que nós temos que nos renovar, nós temos que nos modificar, nós temos que nos elevar, e não fala isto aqui,
é porque ele sabe que se isso daqui virar conhecimento maciço, neguinho vai se dar um tiro na cabeça. Por quê? Não tendo uma doutrina que o suporte, não tendo uma realidade que não consiga trazer a ele uma esperança, como é que ele sai disso? Então, atenuadores. Vou falar 2 atenuadores só, que eu levantei, que são básicos, que a gente pode usar o tempo todo. Primeiro atenuador, permissão. Permissão, isso mesmo. Quando eu estou pensando, eu tenho que dar a permissão ou não daquilo que eu quero e daquilo que eu aceito. Quando eu encontro com aquela pessoa que está sugando a minha energia e levando embora, eu posso permitir que ele leve a energia positiva, mas eu, através da minha mente, que é poderosa, eu defino que aquela energia não vai me acessar. E eu defini através da mente, está definido. Eu acredito aqui e aqui, nada, rigorosamente nada, atravessa aquele campo mental criado por você mesmo. Este daqui é um saneador definido dentro da doutrina espírita. Pensamento é poder. É poder. Eu não permito. Eu estou pensando negativamente de alguém, opa, eu sei que eu não quero o mal da outra pessoa. Então, por que eu não corto esse pensamento no nascedouro? Eu tenho uma situação difícil na minha vida, que eu acredito que eu estou sendo prejudicado. Emito ideias negativas, opa, corto essa ideia. Se ainda assim, porque mesmo dessa forma, tem gente que não vai conseguir, concorda comigo? Eu posso permitir ou não permitir, aquilo acontece da mesma forma. Tem o segundo saneador. Alguém sabe qual é o segundo saneador? Coisa mais básica. Oração. Oração é o saneador por excelência. Porque ele quebra, naquele momento, aquele estado de negatividade em que você colocou o seu corpo, seu espírito, seu perispírito. Naquele instante onde você está debilitado, a oração te renova e te traz a vitalidade. Mas isso é momentâneo. Agora, também vamos levar em consideração, não dá para ficar orando da seguinte forma: meu Pai, me protege, me ajuda a ser diferente, porque eu me conheço, eu não vou resistir, eu vou descer a mão naquele cara. Oh, Raif, você está orando para Deus te auxiliar, e você já está falando que vai descer a mão no sujeito? Raio, o que o plano espiritual vai entender dessa conversa? Uma coisa de doido, porque eu peço, mas eu mesmo estou permitindo a pancada no outro. Desse jeito, vocês têm que definir o que vocês querem de fato. Se eu vou pedir algo no plano espiritual, e eu acabei de molhar tudo aqui, viu? É bom que vocês saibam. A toalhinha está ficando toda escurinha aqui. Que maravilha. É que nem energia que se espalha. É um exemplo claro. Se eu quero mandar um recado ao plano espiritual, que eu seja preciso, objetivo. Ah, pai, eu quero comprar um carro 0 km de 350 mil reais. Isso não vale. Ah, pai, eu quero que o cidadão lá tropique, caia e quebre a perna. Isso não vale. E não venham me dizer que vocês não pensam desse tipo de coisa. Agora, se eu peço ao Pai, Senhor meu Deus, me auxilia a suportar as provações e que eu tenha como resgatar as minhas energias e direcioná-las no caminho certo, vai ser atendido. Não há situação na vida que não consiga ser revertida pela força do pensamento. Não há nada que nós não possamos trazer de volta, desde que seja aquilo que nos é designado pelo Pai.
Agora, se eu estou mais preocupado com as coisas terrenas, materiais, e não estou preocupado com o meu caminho espiritual, agora vocês já sabem que nós somos seres cósmicos, universais. Eu sou imortal, vocês são imortais. Eu estou nesta carne, eu estou neste momento limitado. Meu tempo vai acabar, e isso eu sei, mas eu tenho que aproveitá-lo da melhor maneira possível. É assim que funciona. Então, quando eu tenho pensamentos que se repetem, negatividades que ocorrem, isso pode ser qualquer coisa. Vocês pensam que isso daí não afeta todo mundo? Vários médios chegam aqui e me falam, meu Deus do céu, quando eu estou tentando fazer o trabalho espiritual nos trabalhos da casa, eu me sinto todo desenergizado, minha perna treme, dói minha cabeça, minha perna, eu me sinto encolhido, eu estou preocupado porque eu não consigo controlar. Isso é falta de conhecimento e, na realidade, você está levantando estas características, porque isso não é nada mais, nada menos do que o ajuste energético entre aqueles espíritos que estão trabalhando com você e você, um espírito encarnado que está trabalhando com eles. Se eu entendo isso, eu paro de frescura, pô. Eu não fico mais reclamando daquilo que não é para reclamar, porque aquilo é uma etapa passageira. Nem que ela dure esta vida inteira minha, porque afinal de contas minha vida inteira aqui é passageira. Eu tenho amigos que têm dons espirituais, que conseguem enxergar além. Eu não enxergo bolhufas. Nunca vi um espírito. E se ver um espírito no meio da minha casa, no meio da noite, é capaz de sair correndo, o que eu vou fazer? Eu não tenho preparo para isso. Agora, quem vê, reclama. Eu estou vendo. Caramba, você tem um dom, utilize-o positivamente. Não fique com frescura sobre aquilo que te foi cedido gratuitamente. Eu consigo enxergar e sentir as coisas das pessoas. Ah, mas eu fico tão mal, eu não quero nada disso para mim. Raios, você foi dotado de algo maravilhoso, que está sendo conduzido até você, para que você faça o seu trabalho naquilo que é preciso fazer. Ah, meu Deus, minha cabeça não para de pensar besteira. Você só pensa besteira? O que você vai fazer? Se fixa na realidade do seu espírito e saiba que na proteção de Deus, ninguém fica desamparado. Ninguém nunca será desamparado. Todas as situações podem ser corrigidas naquilo que nós merecemos, naquilo que nós temos de caminho. Então agora vocês já sabem, pensamento não é só seu, pensamento é de todos. Eu gostaria de finalizar, que eu também, se não falo mais meia hora aqui, não vou falar as coisas engraçadas que eu tinha preparado, porque não compete. Eu vou encerrar com uma oração de André Luiz, do livro Ideal, sobre pensamentos impróprios. Como eu falei, como o meu HD tem uma vaga recordação e não tem uma memória, né? Então eu vou ler mesmo, porque não há como ler isso daqui e guardar, pelo menos eu não. Pensamentos impróprios. Senhor e mestre, vigia meus pensamentos. Acomodado na certeza de que meus pensamentos são invioláveis aos meus semelhantes, olha aí, André Luiz. Muitas vezes ponho-me a pensar o que não devo, não poupando definições e julgamentos que, se revelados, me propiciariam duras recriminações, senão momentos até piores.
Movimento-me pela vida observando e analisando pessoas e circunstâncias. E nem sempre é possível furtar-me de pensamentos cujo teor não é nem fraterno e nem misericordioso, levando-me a me recriminar intimamente após emiti-los. E tem gente que se recrimina tão bem. Caraca, tem neguinho que sofre por causa disso, porque fica o resto da vida, teve um pensamento, depois desce o cacete nele mesmo, e fica repisando aquilo. Precisa. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Bem sei que para conduzir a falta, basta o pensamento. Porém, não me sinto perfeito, o bastante para evitar que eu julgue conforme meu estado de humor. É lógico, nós estamos num plano de expiação. Quem aqui estaria apto a subir agora mesmo e tocar pinha no céu? Ninguém, minha gente. Vou repetir aqui. Porém, não me sinto perfeito bastante para evitar que eu julgue conforme meu estado de humor, levando a diminuir até ridicularizar o meu próximo em minha imaginação e em meus comentários, vez por outra. Se fosse a gente, filho, quantas vezes por dia? Bota isso na cabeça. Me guarda, Senhor, de perseverar em semelhante estado de alma, visto que só cabe a Deus o julgamento de coisas e pessoas, não me sendo permitido emitir conclusões senão aquelas que possam beneficiar e restabelecer, reconstruir e reerguer. Sempre que eu me sentir inclinado a julgar mentalmente meus irmãos, diminuindo-os perante meu imenso orgulho, recorda-me de que, se eu já consigo visualizar com tamanha perfeição os erros e os fracassos alheios, este é o momento certo para que eu visualize e corrija os meus próprios erros e fracassos com perfeição semelhante. Assim seja. Obrigado, agradeço. E essa foi a palestra de início de ano. Eu sei que foi pesada, mas precisa começar esse ano aqui dando, né, aquele arrego, para ver se a gente acorda para cuspir. E definitivamente mudamos a maneira que nós encaminhamos a nossa vida. Tá bom? Fiquem com Deus, na fé do Pai, e por favor, não se suicidem a sair daqui, porque senão eu vou ser responsável. Pelo amor de Deus, hein? Tchau para vocês.